Jungle. Olá, amigos, estamos iniciando o programa 10 na Rede pelo TV O Estado. Ontem nós tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu para o São Paulo de 4-3 numa grande partida, onde o São Paulo em 15 minutos fez 3 gols, com estreias de jogadores. Então o São Paulo dá ar da graça, sai do rebaixamento do campeonato e parece-me que acertou a equipe para vencer o Botafogo de 4-3, e o Botafogo com um grande elenco, com uma equipe que vem jogando bem no Campeonato Brasileiro. Foi uma grande vitória da equipe do São Paulo Futebol Clube. Palmeiras 2, Avaí 0, o resultado normal, resultado que o Palmeiras fez o dever de casa, com um grande elenco, vencendo o Avaí por 2-0. Agora, a zebra do campeonato foi a Chapecoense perder para o Atlético de Goiânia por 2-1. A Chapecoense com altos e baixos no campeonato e perdeu aquilo que eu venho falando aqui. Time que vai perder para o Atlético de Goiás vai se complicar. E a Chapecoense se complicou porque ficou lá embaixo na tabela. O Corinthians 1, Flamengo 1. Jogo de 2 tempos. Primeiro tempo, o Corinthians mandou na partida. Na minha opinião, poderia ter saído com 2-0, porque foi anulado um gol do Jô, gol legítimo, que eu acredito que o árbitro e o auxiliar dele vão receber uma punição da CBF, mas o auxiliar vai ficar no gancho por algum tempo, porque foi um absurdo o que aconteceu. Já no segundo tempo, o Corinthians deu a posse de bola para o Flamengo. O Corinthians deixou o Flamengo jogar com mais tempo, 70% de posse de bola. Uma equipe que tem 70% de posse de bola, com o elenco que tem o Flamengo, é óbvio que vai levar perigo para o gol do Corinthians. Então o Flamengo teve 4 chances de gol, sendo que o Cássio pegou 3 bolas, que fazendo jus da convocação dele para a seleção brasileira, mas o Ever fez o gol da equipe do Flamengo, um gol de virada, um golaço, onde empatou o jogo com o Corinthians 1-1. Mas o Corinthians somou um ponto e o Grêmio, que depois jogou contra a equipe do Santos, que é o segundo com o terceiro colocado, empataram uma partida onde o Grêmio mandou no jogo no primeiro tempo e a equipe do Santos fez 1-0, mas achou o gol e a equipe do Grêmio partiu para cima, logo em seguida empatou e a gente via que o Grêmio ia golear a equipe do Santos, mas o Santos resistiu na defesa à equipe do Grêmio. E eles somaram só um ponto e a diferença com o Corinthians continua a mesma do segundo e do terceiro colocado. Curitiba, que vem numa descendência nesse Campeonato Brasileiro, caindo, perde para o Atlético Mineiro por 2-0. O Atlético Mineiro venceu, mas também não está convencendo. Foi um jogo muito fraco entre o Curitiba e o Atlético Mineiro. Bahia 1, Sport 3. O Sport que está lá em cima na tabela, né? O Sport que vem galgando grandes resultados com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Cruzeiro 0, Vitória 0. Isso aqui, a equipe do Vitória está na faixa do rebaixamento. O Cruzeiro, uma equipe que não poderia ter perdido. O Cruzeiro é um time que tem altos e baixos, vence uma partida, ganha do Palmeiras e depois empata em casa com a equipe do Vitória. Então, a gente está vendo que a equipe do Cruzeiro está alternando altos e baixos dentro do Campeonato Brasileiro. E o jogo da Ponte Preta e o Fluminense, esse jogo foi transferido, infelizmente, pela morte do filho do técnico da equipe do Fluminense, que foi uma tristeza para todos nós, porque menino com 18 anos e não tinha como o Fluminense jogar contra a equipe da Ponte Preta, e esse jogo foi para o dia 19 de agosto. E ontem nós tivemos
o jogo Vasco da Gama e o Clube Atlético Paranaense. Jogo esse que os senhores vão ver o resultado embaixo aqui da nossa fala. Corinthians lidera o campeonato com 41 pontos, o Grêmio a mesma diferença com 33, segue 8 pontos atrás do Corinthians, o Santos com 31, com 10 pontos, Palmeiras, Flamengo vem em seguida com 29 pontos, 12 pontos de diferença da equipe do Corinthians. Botafogo 24, vem no intermediário ali. A equipe do Vasco 23 é outra equipe que altos e baixos, vai somando, mas fugindo lá de baixo do rebaixamento. Cruzeiro 23, Atlético Mineiro 23, as duas equipes de Minas com 23 pontos, eram duas equipes que quando começou o campeonato, na minha opinião, era a equipe para estar lá no topo do Campeonato Brasileiro. Aí, em seguida, vem a equipe da Ponte Preta com 21 pontos, o Fluminense com 21. Essas duas equipes jogam e estão com uma partida a menos, então alguém pode subir aí, ou os dois se empatarem e vão para 22 pontos na tabela. Bahia com 19 e São Paulo com 19, essas duas equipes e o Coritiba com 19, todas fora do rebaixamento, mas a 1 ponto do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense vencer hoje, ele coloca a equipe do Coritiba no rebaixamento. E o Avaí também com 17 pontos, Vitória com 13, essas equipes e o Atlético Goiás com 12 pontos, na minha opinião, eu venho falando isso aqui direto, essas duas equipes, na minha opinião, elas já estão com a carta na segunda divisão do ano que vem. Bem, amigos, daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o professor André Chita. André Chita, um grande profissional, e teremos ele aqui para falar um pouquinho da carreira dele, do futebol do Mato Grosso do Sul, do futebol sub-19, enfim, dar um currículo total desse grande profissional que é o André Chita. Bem, amigos, voltamos com 10 na rede e hoje, ao meu lado aqui, o professor André Chita, que vai falar para nós da carreira dele, do como foi o campeonato estadual, sub-19, o profissional da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. André, TV, o Estado, e tenho o prazer em tê-lo aqui. Obrigado, professor Paulo. É minha satisfação que a gente teve o convite para vir nesse programa, estamos aqui à disposição. André, vamos fazer assim uma análise do campeonato estadual profissional esse ano do Mato Grosso do Sul. O que você achou? O que a gente pode procurar de que foi bom ou ruim, péssimo dentro desse campeonato? Paulo, a realidade, a cada ano que passa se tem uma evolução, como também tem os erros aparentes como qualquer outra competição em qualquer outro estado. É claro que, se tratando do Mato Grosso do Sul, onde nós moramos, onde nós somos, temos a convivência há muitos anos com o nosso futebol, a gente sabe que o campeonato desse ano, já que a pergunta foi formulada desse ano, teve uma situação bacana pela novidade do título estadual através do Curumaense. Nós vimos no início da competição um decolar muito grande por parte do Operário Futebol Clube e que infelizmente no final acabou não dando certo. Infelizmente eu falo porque nós tivemos ali uma agulha no palheiro ali em relação à montagem daquela equipe e por fatores alheios à nossa vontade nós tivemos que sair. Mas a competição em si foi muito boa, Paulinho. É claro que nós temos, como eu falei no início da minha resposta, melhorar muito no aspecto de profissionalização, não só dentro de campo. A gente tem que trabalhar muito fora dele porque as brechas são visíveis. Eu acho que a decepção maior, por estar com dinheiro na mão, foi o comercial. O comercial contratou mal,
comercial, tanto para o Campeonato Estadual, depois para a Série D do Campeonato Brasileiro, e aconteceu o que todo mundo está sabendo, para ficar em quarto, quinto lugar do campeonato. Então, na minha opinião, o comercial foi a maior decepção por ter uma estrutura boa, mas a equipe não rendeu. Todo mundo se comenta quando se inicia uma competição, as equipes que estão mais bem pautadas da parte de receita, né? E não foi diferente esse ano. O comercial se despontou bem, o próprio Operário Futebol Clube se falava que tinha a receita disponível muito boa, mas no decorrer da competição, através de informações que a gente tem bastante conhecidas naquela agremiação, ficou com bastante lacunas em relação ao cumprimento das receitas para com os atletas, comissão técnica, enfim. Mas o comercial foi o que se evidenciou com maior receita financeira, mas por cargas d'água, desconhecimento nosso, eu particularmente não sei, não teve o sucesso devido tal quanto a receita que eles tinham em mãos, que era bem pública. Eu cheguei a ouvir em órgãos de imprensa que era em torno de R$800 mil, é uma receita muito boa. A gente que tem um pouquinho de experiência no futebol, principalmente se tratando de Mato Grosso do Sul, é uma receita que, guardada as devidas proporções, Paulinho, tinha que atropelar, com todo respeito aos demais. Ser campeão invicto. Isso não aconteceu. É claro que, eu digo muito, algumas palestras que a gente faz em alguns órgãos, eu falo o seguinte, que não adianta você ter a receita e faltar em outro segmento. A competência, a qualificação de elenco, ou coisas diversas de arbitragem que vinha desfavorecer a agremiação. Não estou falando aqui longe disso em relação à competência de que tem lá. Respeito todos os profissionais que lá estão, são pessoas do qual eu conheço, inclusive o Walter Ferreira, já tive a oportunidade de trabalhar e ser campeão estadual com ele, mas os erros eles tiveram, Paulinho. Isso aí você não pode esconder. Uma receita dessa e não chegar na final pelo menos, eu acho que tem que se rever muito o que aconteceu de errado para não acontecer no estadual desse ano. Agora, cada caso é um caso. E também, professor Paulo Manzano, é fácil você tirar foto com o leão morto, colocar o pé na cabeça do leão, abrir a cabeça do leão depois que ele está morto. Mas a gente sabe que os erros devem ter ocorrido, como também houve vários erros em relação ao próprio Operário e outras equipes. Mas com uma receita dessa, me desculpe, torcedor comercialino, no qual eu tenho um maior respeito, não poderia ficar fora do quadrangular. E eu digo também a equipe do Novo, né? O Novo, na minha opinião, foi uma surpresa dessa equipe ter chegado, porque a receita era zero praticamente, uma folha de pagamento muito pequena, e esses jogadores foram na raça e conseguiram o segundo lugar do campeonato, mas, na minha opinião, eu não sei se é a sua, não deveria ter sido ali. Tinha que ter outra equipe da capital, Operário, Comercial, ter disputado essa final, onde o Corumbaense deitou e rolou. É bem atípico, né, Paulinho, em relação a uma equipe igual o Novo, chegar na final com problemas financeiros, um elenco bastante reduzido em termos de faixas salariais, e chegar na final do Campeonato Sul Mato Grossense. E ao mesmo tempo a gente tem que dar o mérito à equipe, a quem conduziu, ao América, ao treinador que lá estava, que conduziu a equipe até a final do campeonato. Eles brigaram contra tantas e outras equipes com dinheiro, com estrutura, e é muito relativo à estrutura no Mato Grosso do Sul, viu, Paulinho? Eu acho que nós não temos time nenhum com estrutura. Nenhum. Então, com todo respeito ao Comercial, vem falar que treina na Nova Ziza, que tem uma alimentação boa, que treina no Fuleque Novo, ninguém tem estrutura. Nós estamos aqui embrionários em relação à estrutura. Futebol de verdade é diferente. Agora, é claro que quem está aí tocando, o seu Walter, o Américo, são verdadeiros guerreiros do futebol, que buscam manter viva a chama do futebol, mas em termos de estrutura, para encarar uma Série D do brasileiro nós não temos, enquanto que está uma Série C. E a gente tem que melhorar muito. A verdade doa quem doer. Eu sou daqui, trabalhei aqui, vários clubes, joguei no Operário Futebol Clube, mas a gente sabe que está muito distante do profissionalismo. A gente sabe que a instituição, a Federação de Futebol no Mato Grosso do Sul, tem seus erros, como tem suas qualificações também, e obviamente os gestores aqui estão que não buscam um aperfeiçoamento, certo? Alguns se enquadram numa situação de querer alguma coisa, mas essa monotonia de gestão. Isso me incomoda muito, porque eu vivo do futebol há quase 40 anos de futebol profissional. Eu trabalhei em mais de 25 clubes profissionais no estado, porém, e eu não vejo uma situação que eu possa ficar aqui no meu estado. Eu gostaria, quero parabenizar aqui o título do Corumbaense,
né? E que, pelo que me consta, é uma instituição que está buscando a se qualificar em termos de moradia, em termos de campo para treinar. Agora, venhamos e convenhamos, nós temos que melhorar muito. Não adianta a gente só falar, temos que ter atitude. Eu sou profissional da bola, estou à disposição para trabalhar e gostaria muito de ficar aqui. Por hora, a gente tem que buscar uma situação, criticar e dar solução também. A solução, muitas e muitas pessoas dão, mas falta-se atitude para melhorar isso aí. Isso eu me qualifico, estou no sistema também, não só eu, como gestores, nível técnico de atletas, treinadores, porque nós temos que melhorar para que a gente possa galgar uma situação melhor no futebol brasileiro, no cenário do futebol brasileiro. Bom, André, você falou que você passou por 20 clubes, e a gente, 25 clubes, a gente conhece, no exterior também. Dá uma pequena, para nós aí, falar um pouquinho do seu currículo, por onde você passou. Você foi preparador físico, foi auxiliar técnico. Paulo, foi muito interessante a minha entrada na bola, porque o que acontece? Eu tinha 16 anos, eu puxava fio no Morenão para repórteres de pista. E teve um torneio de futebol da imprensa e eu tive o convite para participar. Eu gostava de jogar futebol e fui participar. E o seu finado lá do Carmo viu nesse torneio da imprensa e me levou para o Operário. Eu fiquei no Operário dos 14, 15 anos até aos 21 anos. Percebendo que eu era um caneludo, realmente sem condição técnica nenhuma e sempre com problema de sobrepeso, eu optei pela carreira acadêmica, fui fazer educação física, fiz minhas pós-graduações e, enfim, fui trabalhar com futebol preparador físico uns 8 anos e de lá para cá como coordenador técnico. Trabalhei, como eu te falei, em 10 capitais do Brasil, Bahia, Paraná Clube, Ponte Preta, Figueirense, e sempre levando a bandeira do meu estado. Mirassol, Olímpia, vamos falar também. Eu fui campeão no Chapadão, né, em 1995, morava no estádio, e hoje eu tenho que agradecer a Deus e a minha família, porque eu fiquei agora os últimos 3 anos em Dubai, morando em Dubai, numa equipe da primeira divisão do futebol árabe, do Oriente Médio, o Emirates Club. Ficamos lá 3 anos e conseguimos deixar o time mantendo na primeira divisão. Foi um fato inédito. Nós está cravado lá, Chita, Mato Grosso do Sul, lá numa placa, lá nos Emirados, numa cidade chamada Ras Al Khaimah, a 40 quilômetros de Dubai. E porque nós conseguimos isso lá. Então aquele cara que morou embaixo da arquibancada lá em Chapadão do Sul, eu cheguei em Dubai, trabalhando. Por quê? Porque eu sempre tive comigo assim, a busca de objetivos, respeitando. Eu tive agora a oportunidade de conhecer mais de 15 países. Paulinho, os 15 países eu bati foto com a bandeira do meu estado. Eu sou testemunha, eu vi isso. Prazer, porque eu sou sul-mato-grossense, tenho orgulho daqui de Campo Grande e vamos ver se algum vereador, algum deputado faz uma homenagem para mim aí, porque eu estou precisando ser massageado, porque não é possível que eu chorei naqueles Emirados sentindo falta desse meu estado aqui, do meu tereré, né? Mas a gente está muito contente e sabe que, voltando ao papo do futebol em relação ao Mato Grosso do Sul, a gente possa daqui a pouco evoluir e calçar outros áreas aí. E o Sub-19, que você tem que falar para nós, que eu achei que foi um campeonato bem disputado, infelizmente com poucos clubes, mas pelo menos esse ano foi bem disputado esse campeonato. Exato, mas nós temos um problema muito sério, Paulinho. Nós não temos local para treinar. Então não adianta eu convidar você para churrasco, chego lá só tem ovos. Aqui é a mesma coisa, não adianta você trazer investidor, vai treinar nos campos. Eu fui ver o jogo do Sub-19 agora, até para ver um atleta, que um investidor de São Paulo queria investir nesse atleta. Eu fui ver o Morenão, não pode estar daquele jeito, que piso sem qualidade nenhuma. Não molham, né? A grande verdade, é uma vergonha. Entendeu? Então se fala muito em fazer o omelete, mas não temos ovos aqui e é muito difícil. Eu não sei se é parte do poder público, do poder privado, de federação. Eu não sei se é fazer um fórum para a gente ajustar, trazer as demais autoridades do meio esportivo para a gente buscar uma situação, porque não está legal, cara. Não está legal. E a cada dia que passa eu vejo pior. Eu fui ver o Sub-19 falando tecnicamente, o Operário contra o Comercial, certo? E aí todo mundo reclamando do campo, tal, o campo ruim, E depois eu fui ver o jogo lá da Base Brasil, né? Os meninos, Sub-13, se eu não me engano, e qualidade técnica muito boa, mas sendo atrapalhado também pelo piso, que não ajuda, não auxilia em nada. Então você ali, assim, há uma certa qualidade técnica limitada e um piso ruim, realmente no futebol acaba estragando o espetáculo. Você hoje olha no Morenão, é um pasto, né?
Infelizmente é um pasto, está queimada a grama, cheio de buraco, piso duro. Então, infelizmente, a Universidade Federal não molha o campo. Tem que molhar, né? Mas infelizmente não. E André, você hoje era para estar na Alemanha. Isso. Certo? Você só não foi porque vocês tinham um compromisso com o operário aqui. Isso. Teve essa situação. E muita gente, pouquíssima gente sabe, você é bastidor, você sabia, professor Paulo, que eu tive um convite para voltar para os Emirados, e como eu estava vinculado ao operário, no mês de dezembro, eu acabei optando por ficar por aqui. E, infelizmente, pela semana de janeiro, eu já tive um desconforto com um pequeno segmento da direção e eu acabei saindo. Quer dizer, eu perdi meu contrato nos Emirados e perdi o contrato aqui no operário também. Enfim, mas fio do bigode, mantive minha palavra, estou tranquilo e acabei não voltando para os Emirados e perdendo mais 6 meses de... Agora, por outro lado, você tem uma segunda opção, que você é árbitro nacional de voleibol. Nós tivemos a graça, a oportunidade, há 30 anos atrás, de prestar um curso, né, de arbitragem através do ESSA Vilas Boas, saudoso ESSA, né? E hoje nós estamos entre os 3 árbitros nacionais aqui do quadro da CBV. E eu, modéstia à parte, sou o árbitro mais antigo atuando e eu fico muito feliz por isso. Eu adoro voleibol também. Amanhã você está viajando, né? Isso, amanhã nós somos... Hoje. Hoje nós estamos embarcando daqui a pouco para... Vamos pegar o voo rasteiro para Jardim, vamos ficar lá uma semana, vai ter os Jogos da Juventude, né, o Jujumes, e vamos lá com uma alegria participar desse evento. Bem, André, a gente agradece você dessa palhinha que você deu para nós, e a casa está aberta para mais vinda sua aqui, porque foi satisfatório, foi muito bom esse papo que nós tivemos aqui com você hoje. Eu que tenho a agradecer a vocês, né, esse convite, torcer que cada vez melhore mais esse programa. Nós estamos muito carentes de programas esportivos, né, Paulinho? A gente necessita, e quiçá aqui seja um canal, e vai ser pela qualidade, tá de parabéns a estrutura toda, a rapaziada, foi muito bem acolhido, tá de parabéns. Eu não conhecia as dependências do jornal O Estado, então de parabéns. Agora com esse link, com essa TV, só tem a propulsionar mais o desporto sul-mato-grossense. Obrigado. Bem, amigo internauta, acesse www.oe10.com.br e nos assista. E também aproveita ver as notícias do jornal O Estado.